O crochê é uma arte muito antiga e se você quer aprender essa arte maravilhosa, você está no lugar certo. Olá pessoal, eu sou a Simone. O vídeo de hoje é o segundo vídeo da série Amigurumi para iniciantes. O primeiro, onde eu apresento os 24 vídeos que teremos ao longo da série. Vou deixar linkado aqui em cima no card e também aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu sugiro que você assista para que você possa entender a proposta da série, ok? Mas não é uma série destinada somente para quem está iniciando agora. Você que já faz crochê e amigurumi, acompanha também, porque teremos muitas dicas e técnicas profissionais. No vídeo de hoje, vamos aprender as funções técnicas dos pontos mais utilizados no amigurumi. Sabemos que o amigurumi é construído com pontos baixos, porém, os acessórios que compõem os amigurumis, como as roupinhas, os sapatinhos, chapéuzinho e tantos outros, são tecidos com outros pontos. Por isso a importância de você saber as funções técnicas de cada ponto utilizado. Vamos aprender as funções e vamos aprender a confeccionar também os seguintes pontos, que são esses aqui. Nós temos as correntinhas, o ponto baixíssimo, ponto baixo, meio ponto alto e ponto alto duplo. E ao trabalhar com todos esses pontos, ou com alguns deles somente ao mesmo tempo, se forma o ponto fantasia. Mas o que é ponto fantasia? São aqueles desenhos que formam ao tecer o crochê, por exemplo, flores, o ponto abacaxi, ponto leque e tantos outros que existem. Por isso a importância de você saber as funções técnicas de cada um e a hora certa de utilizá-los. Então, bora lá começar o nosso vídeo. Primeira diquinha, para você que está iniciando agora e tem bastante dificuldades, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher o tipo de fio que você vai começar a treinar. Não escolha fios muito finos, como o fio Anne e fio Cleia, porque eles são muito finos, aí a agulha que você vai ter que trabalhar com eles também é muito pequena, o gancho dela, e eles são muito molinhos, então depende de uma certa habilidade para estar segurando o fio, segurando a agulha para conseguir tecer. Então, nesse caso, eu sugiro que você escolha um fio de uma espessura mais grossinha, assim como a agulha também. No que eu vou utilizar hoje é o fio amigurumi e agulha 2,5. Antes de iniciar com as correntinhas, eu vou mostrar para vocês como que eu seguro o meu fio. Não existe a maneira certa, a maneira errada, existe a maneira que você vai se sentir melhor para você poder estar trabalhando. A forma que eu faço é a seguinte: aqui está onde inicia o nosso fio e para lá é onde vai para o novelo. Então eu vou pegar aqui onde inicia o fio e vou passar por dentro da palma da minha mão, entre o dedo indicador e o dedo do meio, ó. E vou contornar o meu dedo indicador e ela vai ficar assim. E aqui eu vou segurar o meu fio com o dedo do meio e meu dedo polegar, ó, assim. E aí, esses meus outros dois dedos, eles vão segurar o fio de modo que ele não vai ficar tão esticado e nem frouxo. E assim, os meus pontos vai ficar certinho, ele não vai ficar apertadinho e nem aquele ponto frouxo. Então, você tem que se adaptar, primeiramente, na forma que você vai segurar o seu fio. E a mesma coisa é com a agulha, não existe a forma certa, existe a maneira que você vai se adaptar. Eu seguro a minha agulha desta forma aqui, mas também já vi meninas segurando de inúmeras formas. Para começar a confecção da correntinha, é necessário de extrema importância fazer o nó corrediço e também conhecido como laçadinha inicial. Existem várias formas de se fazer, mas a maneira que eu trabalho é dessa maneira aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Segurei ali o meu fio, da maneira que eu acabei de mostrar, aí eu vou encostar a agulha, ó, assim, de frente para trás no meu fio, vou torcer a minha agulha, ó. Torce mesmo, como se fosse fazer a letrinha E torcida. Vou tirar a agulha para vocês verem, ó, certo? Aí, introduz a agulha ali, e aí você pesca o seu fio, ó, passando de frente lá para trás, de baixo para cima. Pesca o seu fio e passa aqui por dentro da argolinha, e já pode puxar. Então, essa daqui é a laçadinha inicial, também conhecida como nó corrediço. Vamos iniciar as correntinhas e ao terminar eu vou falar as funções dela. É muito fácil, ó, você vai vir como se fosse torcer também a sua agulha, ó, de baixo para cima,
pescar o seu fio e passar por dentro aqui da argolinha, certo? Ó, de baixo para cima, pesca o seu fio e passa por dentro da argolinha. Ó, repare que eu já vou vir segurando aqui, ó, pra ele ficar firminho. A mesma coisa, ó, de baixo para cima, pesca o fio e passa por dentro da argolinha. E assim você vai fazendo tanto de correntinha que a sua receitinha pedir. E sem as correntinhas fica impossível de fazer qualquer peça no crochê. Assim como sem o anel mágico fica impossível de fazer o nosso amigurumi. Inclusive, a próxima aula vai ser aprendendo a fazer o anel mágico e eu espero por vocês, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que a nossa correntinha ela é construída por dentro. Vou fazer mais uma pequena e uma grande, que vocês consigam ver. Então, eu tenho aqui a minha correntinha grande e ela é construída dessa forma. Nós temos aqui a primeira laçadinha, a do meio e a terceira, que é a última, certo? Então, agora eu vou mostrar 3 formas de se trabalhar com ela, mas existem outras também, mas essas aqui são as principais que a gente trabalha no amigurumi. Então, nós temos aqui a nossa correntinha, ela nos possibilita trabalhar ida e volta em trabalhos que o nosso crochê vai crescer para cima, também contornando ela, trabalhando aqui na parte de cima e também na parte de baixo. E uma outra forma bem interessante, ao virar a sua correntinha do lado avesso, você vai conseguir ver esse altinho aqui, essa nervurinha, que é a laçadinha do meio. Então, dependendo do seu trabalho, você vai vir trabalhando somente na laçadinha do meio. E eu vou mostrar pra vocês aqui que é bem importante ao iniciar o trabalho nas correntinhas, que você nunca venha trabalhando já nessa última. Sempre pula ela para dar essa curvatura no seu trabalho, e ele não vai ficar afilado aqui no início, na parte de baixo. Então, ao pular ali a última correntinha, você vai vir para a penúltima, introduz a sua agulha, e aí repare que temos 2 laçadinhas. Essas laçadinhas são a primeira e a segunda. E a terceira, ó, está lá para trás, nós não vamos pegar ela. É desta forma que se inicia. Então, quando é vai e vem, você vai assim até aqui o final e depois você vai voltar. Esse segundo exemplo, nós vamos contornar a correntinha. Então, nós vamos vir trabalhando aqui nelas, igual o primeiro exemplo. Só que quando chegar aqui na última, o primeiro exemplo a gente vai voltar, porque é trabalho de ida e volta. Nesse caso aqui, nós vamos contornar. Então, lembra aquela terceira laçadinha que ficou na agulha? Nós vamos vir trabalhando nela desse outro lado. E assim, vai nos possibilitar a trabalhar com trabalhos assim, ó, ovais. Essa é uma das opções para trabalhar com trabalhos ovais. A terceira opção, que eu gosto muito de trabalhar com trabalhos ovais, porque me permite que a minha peça fique bem fechadinha e delicada, é virar a sua correntinha do lado do avesso. Tá vendo essa parte altinha aqui? É aquela laçadinha do meio. Então, para trabalhar também com base oval, eu gosto de vir trabalhando naquela laçadinha do meio até o final. Aí já é técnica que eu vou mostrar para vocês na aulinha de base oval e não percam. Eu vou até mostrar de pertinho. Olha como que ela fica bem fechadinha e delicada. Então, essas são as principais formas que eu trabalho com as correntinhas. Agora, nós vamos fazer o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo é um ponto sem volume, que não possui altura, e ele também não fica visível no trabalho. E dificilmente nós vamos fazer um trabalho inteiro somente com ponto baixíssimo. Ele é utilizado para caminhar sobre o trabalho, eu já vou mostrar esse exemplo para vocês. Para fazer emendas de carreiras e finalizar as peças, sendo sempre o último pontinho. Então, é bem interessante, ele tem várias funções, principalmente para finalização de peça ou tá ali emendando o trabalho. Como que ele é feito? Eu vou usar aqui como carreira de base. A carreira de base sempre é a última que a gente fez. Então, aqui, no caso, as correntinhas, elas são a carreira de base. Já vou iniciar fazendo o meu ponto baixíssimo. Vou pular a última correntinha, vou introduzir o meu fio aqui na penúltima, ali tem as 2 laçadinhas que eu acabei de mostrar para vocês. Vou pescar o meu fio, trazer aqui para dentro, ó. E aí, eu já vou passar ali direto pra minha argolinha, certo? Novamente, ó, introduz a agulha,
pesca o seu fio, aqui no caso eu pesco de cima para baixo. Mas tem gente também que faz o crochê de baixo para cima. E aí, dependendo da forma que você faz isso, o seu ponto sai com um desenho diferente. E isso também nós vamos aprender aqui nas próximas aulas, ó. Pescou o fio, passa aqui direto por dentro. Introduz a agulha, pesca o fio e passa direto aqui por dentro. E olha como que ele fica. Nessa questão que eu falei para vocês que ele serve para andar sobre o trabalho, vamos supor que eu preciso pular aqui 3 pontinhos para poder iniciar o ponto baixo. Eu não vou cortar o meu fio e fazer emendas, né? Porque quanto menos emenda tiver, melhor ainda. Então, eu vou introduzir aqui, ó, e já vou fazer o ponto baixíssimo. E vou andar sobre o trabalho, ó. Pesco o fio, ponto baixíssimo. Vou introduzir novamente, pescar o meu fio, passar ele direto. Aí, aqui sim, eu faço um ponto baixo, nós já vamos aprender, e aí começo a subir os meus pontos. Dessa forma, eu não vou precisar emendar fio nenhum e vou conseguir vir fazer o meu trabalho. Olha como que fica. Dessa forma aqui. Vamos iniciar a confecção do ponto baixo. Eu escolhi fazer em cima dessa base. O ponto baixo é o ponto de confecção do amigurumi. Ele é um ponto firme, fechado e de pouca altura. Por isso que ele é utilizado no amigurumi, porque dá para colocar o enchimento e o enchimento não sai. Ele pode ser trabalhado também de várias formas, mas o principal dele é trabalhar pegando as 2 laçadinhas, mas também dá para trabalhar ou pegando na laçada da frente ou somente na laçada de trás. Isso é assunto para outro vídeo que nós vamos aprender também aqui na série. Então, como que ele é feito? Você vai introduzir a sua agulha na sua carreira de base, vai pescar o seu fio, trazer para você. O ponto baixíssimo, a gente já passa ele direto, né? Para essa argolinha. Nesse caso aqui, não é dessa forma. Nós vamos pescar o fio, ficar com as 2 argolinhas ali na agulha, pescar o fio novamente e passar o ponto baixo. Introduzir a sua agulha na carreira de base, pescar o seu fio, vamos ter as 2 laçadinhas ali na agulha. Pescar o fio novamente e fechar. E assim você vai confeccionando toda a sua peça conforme a sua receitinha. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o meio ponto alto. O meio ponto alto é um ponto de altura mediana, é um pouco aberto e é usado principalmente para desnível de altura entre os pontos e para fazer curvas ou dobras em determinadas partes do amigurumi. Por exemplo, para estar fazendo a dobrinha do cotovelo, a dobrinha do joelho, nós utilizamos o meio ponto alto. E esse desnível que eu mencionei para vocês é o seguinte: eu tenho aqui o meu ponto baixo que eu acabei de fazer com vocês. Vamos supor que a minha receita está pedindo para aumentar para o ponto alto. Então, eu não vou daqui pular para o ponto alto, porque vai ficar um desnível feio, não vai ficar bonito. Então, eu vou fazer aqui o meu meio ponto alto, eu já vou mostrar com detalhes para vocês, só para vocês entenderem como que é feito esse desnível, ó. Um meio ponto alto, aí agora sim eu venho com um ponto alto. E olha como que ele fica. Ele fica um desnível bonito. O ponto baixíssimo e o ponto baixo, a gente já introduz a agulha aqui, ó, na nossa carreirinha de base, pesca o fio, né? E começa a tecer. O meio ponto alto, nós vamos dar aquela laçadinha na agulha primeiro. Vai ficar desta forma. Aí, agora sim, nós vamos introduzir aqui na nossa carreirinha de base, pescar o fio novamente. E aí, repare que nós vamos ficar com 3 laçadinhas na agulha, certo? Aqui nós vamos pescar o fio e passar aqui por dentro dos 3 de uma vez só, certo? Vou fazer novamente, ó. Laça o fio. Você vê que eu falo da coordenação motor, ó, laça o fio e esse dedo automaticamente ele já vem para cá para segurar, ó. Aí você vai introduzir,
na carreirinha de base, pescar o fio novamente, e aí vamos ter 3 laçadinhas na agulha. Pesca o seu fio e fecha todo mundo de uma vez. Então, esse é o meio ponto alto. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o ponto alto. O ponto alto é o ponto mais utilizado no crochê, ele tem a altura ideal, a altura dele corresponde a 3 correntinhas, ele é um ponto aberto e isso faz com que todas as peças tecidas com ele ficam mole e aí tem um caimento perfeito. No amigurumi nós vamos utilizar muito ele na confecção das roupinhas que vai ali compor a decoração do nosso amigurumi. Então, se você for iniciar o ponto alto a partir de correntinhas, temos aqui o final da nossa correntinha, certo? Então, nós vamos subir 3. 1, 2, 3. Vamos dar a laçada e aí vir trabalhando na 4ª correntinha, porque ele corresponde a 3 correntinhas, certo? Então, se você for iniciar o seu trabalho a partir de correntinhas, é assim que faz. Se você for confeccionar o seu ponto alto a partir de uma base, e aqui, ó, começando na extremidade, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos iniciar fazendo 3 correntinhas, porque lembra que eu já mencionei que 3 correntinhas é o tamanho correspondente do ponto alto? Então, vamos lá, fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. E como no meio ponto alto, nós vamos fazer aquela laçadinha na nossa agulha e já vamos introduzir a agulha no próximo pontinho da carreira de base. Introduz a agulha, pesca o seu fio e olha como que ele vai ter a altura. Por isso, ponto alto. Vamos pescar o nosso fio novamente, passar por dentro somente da primeira e da segunda laçadinha. Não vamos arrematar as 3 como no meio ponto alto. Vamos passar somente na primeira e na segunda, e aí vai nos restar 2 argolinhas ali na agulha. Vamos pescar novamente e passar por dentro delas. E aí sim finalizar o nosso ponto alto. Novamente, ó, laçar a minha agulha, introduzir a agulha na carreirinha de base, laçar novamente o meu fio, e olha ele criando a altura. Laçar o fio novamente e passar por dentro da primeira e da segunda laçadinha. Vai me restar 2 laçadinhas na agulha. Aí, agora sim, eu pesco o fio novamente e aí fecho as 2 laçadinhas. Então, esse é o ponto alto. Vamos dar início agora ao ponto alto duplo. Ele é um ponto mais alto do que o ponto alto, é também um ponto aberto e a altura dele corresponde a 4 correntinhas. E ele serve para alongar o nosso trabalho. No amigurumi nós utilizamos muito ele para estar fazendo os vestidinhos, principalmente os babadinhos dos vestidos e os lacinhos das bonecas. 1, 2, 3 e 4. Vou dar aquela laçadinha e mais uma laçadinha. Então, o total são 2 laçadinhas na agulha, certo? E aí, eu vou vir aqui no último pontinho, ó. E vou fazer da seguinte forma. Vou puxar, tenho ali 4 laçadinhas na minha agulha, certo? E aí, eu vou pescar o meu fio, vou passar por dentro da primeira e da segunda. Vou segurar aqui. Vou pescar o meu fio novamente, vou passar por dentro da primeira e da segunda. Vai nos restar 2. Vou pescar o meu fio novamente e vou passar por dentro das minhas 2 últimas laçadinhas. Então, é desta forma que se trabalha o ponto alto duplo aqui a partir das correntinhas. Agora, eu vou mostrar para vocês trabalhando na base. Para trabalhar na base, nós vamos subir também aqui 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. O ponto alto, nós só laçamos uma vez. O ponto alto duplo, nós vamos laçar 2 vezes, certo? E aí, introduz a sua agulha no próximo ponto da carreirinha de base. Pesca o seu fio novamente, olha ele criando a altura, olha o tamanho que ele vai ficar. E aqui, nós vamos pescar o fio,
passar por dentro da primeira e da segunda laçada uma vez. Vai nos restar 3 argolinhas ali na nossa agulha. Vamos pescar o fio novamente, passar por dentro da primeira e da segunda e vai nos restar 2 pontinhos. Vamos laçar o nosso fio novamente e passar por dentro das duas. E finalizando o nosso ponto. Olha a altura dele. Bem grande, né? Vou fazer mais uma vez, ó. Laçadinha, laçadinha, 2 vezes. Vou introduzir a minha agulha no próximo pontinho da carreirinha de base, pescar o meu fio novamente e subir para criar a altura. Aqui eu vou pescar o meu fio, passar por dentro da primeira e da segunda laçadinha, pescar o meu fio, passar por dentro da primeira e da segunda laçadinha novamente, e aí pescar o meu fio e passar por dentro das 2 últimas, arrematando, terminando o meu pontinho. E esse é o meu ponto alto duplo. E eu quero dar outra dica para vocês. Se você quiser alongar mais ainda esse ponto, dá também. Aí é o ponto triplo, ponto quadruplo e assim por diante. Como que você vai fazer? O ponto alto, nós damos somente uma laçadinha, certo? O ponto alto duplo, nós damos 2. Se você quiser o seu pontinho maior, você dá 3 laçadinhas. Quiser maior ainda, 4 laçadinhas. E assim por diante para ele ir criando a altura. Aí é só você ir laçando o fio, arremata 2 laçadinhas, laça o fio, arremata 2, laça o fio, arremata 2, até você finalizar o seu ponto. Eu fiz esse detalhe para que vocês possam ver os pontos. Aqui embaixo fiz as correntinhas e ponto baixo. Não fiz o ponto baixíssimo, porque como eu já mencionei, ele não tem volume, né? Então, correntinha, ponto baixo aqui. Esse daqui é o meio ponto alto e o ponto alto duplo. Vou trazer bem de pertinho para que vocês possam entender a altura de cada ponto, certo? E nessa parte aqui de cima, aí sim, aqui eu iniciei com ponto baixíssimo, ponto baixo, meio ponto alto e ponto alto duplo, e depois eu vim diminuindo, e aqui vocês conseguem ver a dimensão de cada ponto no crescimento do crochê. Olha de pertinho para vocês verem um detalhe. Bem legal, né? E essa foi a nossa aulinha de hoje, e eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham enriquecido o conhecimento, aprendido de alguma forma. Mas se ainda restou alguma dúvida, deixa nos comentários que sempre que possível eu respondo todo mundo. E eu espero vocês na próxima aula da nossa série Amigurumi para Iniciantes, a nossa 3ª aula, onde nós vamos aprender a confeccionar o anel mágico. Então, até o próximo vídeo. Beijos!